Quando ela chegou ao sítio, já era quase noite. O vento balançava o mato seco e o único som que se ouvia era o de seus próprios passos cansados na terra. A mala parecia mais pesada do que realmente era. Mas não era o peso das roupas que Marina carregava naquele alumínio surrado e velho. Era o peso de tudo o que ela tinha deixado para trás. Era o peso de um homem que desapareceu. Era o peso de uma mãe que não queria vê-la. Era o peso de 8 meses de gravidez sem ninguém para compartilhar o medo. Ela olhou para a casa simples de madeira velha, com o telhado de barro desenhando uma linha ondulada contra o céu, que já queimava em tons de roxo e laranja. E se perguntou, em silêncio, aquela pergunta que a assombrava desde que ligou para a tia 3 dias atrás. Será que ainda existe um lugar para mim aqui? A porta se abriu antes que ela conseguisse bater. A tia Dolores apareceu na soleira, iluminada pela luz amarelada que vinha de dentro da casa. Ela tinha 72 anos, ou 68. Marina nunca tinha certeza. E o tempo tinha esculpido seu rosto de um jeito que só faz com as mulheres que sofreram direito. Seus olhos eram claros, quase transparentes, como água que passou por muitos anos de chuva. Seu cabelo era branco, preso num coque simples. E seu corpo, que antes Marina lembrava como forte, agora era magro. Fino de um jeito que assusta um pouco. Fino de quem trabalha mais do que come. Mas havia algo intacto nela. Algo que o tempo não conseguiu quebrar. Dolores desceu os degraus devagar, com a mão apoiada no corrimão de madeira, e quando viu Marina, aquela menina que havia visto pela última vez com 7 anos, aquela menina que agora era uma mulher grávida e assustada, seus olhos marejaram, mas ela não chorou. Dolores tinha aprendido há muito tempo que chorar enquanto outros precisam de força é um luxo que mulheres como ela não podem se dar. Entra, meu amor, entra já. A noite aqui é fria para a mulher que está esperando. Não perguntou o que havia acontecido. Não fez uma única pergunta sobre o pai da criança, sobre a mãe de Marina, sobre nada. Simplesmente pegou a mala, que era pesada mesmo, porque Marina tinha colocado dentro toda a sua história, e entrou para casa, deixando Marina seguir atrás como quem segue uma luz no meio da escuridão. O calor da casa a envolveu como um abraço. Era o calor que vinha do fogão a lenha aceso desde cedo, aquele fogão preto e antigo, com a boca aberta para o mundo, pulsando com uma brasa que nunca morria completamente. O cheiro era tão forte quanto a memória. Café passado na hora, aquele café que Dolores moía na mão com um ralador de madeira, torrando os grãos na própria chama do fogo até ficarem no ponto exato. Havia também o cheiro de pão caseiro, aquele pão denso e escuro que a tia fazia toda madrugada quando o mundo ainda dormia. E havia o cheiro de queijo fresco, daquele queijo que ela mesma tirava do leite, com suas próprias mãos que conheciam a temperatura exata, o tempo exato, a paciência exata que cada coisa pedia. Senta aqui, disse Dolores, apontando para uma cadeira de madeira encostada na mesa grande. Deixa eu te ver direito. Marina sentou, e quando sentou, seu corpo finalmente deixou de lutar. Seus pés, que tinham inchado dentro do sapato apertado durante a viagem, começaram a doer. Uma dor que era quase alívio, porque era uma dor verdadeira, uma dor que fazia sentido. Sua barriga, pesada, repousou contra a mesa. E quando Dolores a observou daquele jeito, sem julgamento, sem pergunta, só observação pura, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu-se vista. Você comeu? Perguntou a tia. Marina negou com a cabeça. Tinha comido um sanduíche ruim no ônibus, horas atrás, mas não conseguia chamar aquilo de comida. Dolores foi para o fogão sem dizer mais nada, pegou uma panela de ferro, colocou em cima da chama e começou a mexer num caldo que já estava ali, esperando só para ser aquecido. O caldo era de galinha com milho,
Aquele caldo que aquece não só o corpo, mas a alma de um jeito que médico nenhum consegue. A tia serviu numa tigela de barro, colocou um pedaço de pão caseiro ao lado e quando ofereceu para Marina, aquele gesto simples carregava tanto significado que quase dói. Come, devagar, seu corpo precisa disso. Marina comeu. E enquanto comia, sentia as lágrimas caindo silenciosamente, caindo dentro do caldo, se misturando com o calor daquele alimento que vinha de um lugar que amava, mesmo que não entendesse por quê. Dolores sentou na outra cadeira, não a cadeira de frente, mas a cadeira ao lado, e simplesmente ficou ali, presente, enquanto Marina chorava comendo. Depois que terminou, Dolores levou Marina para um quarto pequeno, no fundo da casa. O quarto tinha uma cama de madeira com colchão novo. Novo demais para ser verdade, novo demais para ser coincidência. Havia um armário simples, uma vela acesa numa lateral e uma janelinha que dava para a plantação de couve. Aqui é seu, enquanto precisar. Quanto precisar. Marina abriu a boca para falar algo, para oferecer algo em troca, para fazer algum acordo que tornasse tudo mais fácil de receber. Mas Dolores já tinha saído do quarto, fechando a porta devagar atrás dela. Naquela noite, Marina deitou na cama e ouviu os sons que tinha esquecido que existiam. O vento passando no mato, o ribeiro murmurando lá perto, os grilos cantando aquela música noturna que parece vir do próprio coração da terra. Os sons da noite no interior. Aqueles sons que a civilização tinha ensinado a ignorar, mas que agora pareciam ser a coisa mais bela que ela já tinha escutado. E pela primeira vez, desde que soube que estava grávida, desde aquele dia em que fez o teste de farmácia tremendo as mãos, Marina dormiu sem medo. Seu bebê, dentro dela, também dormiu. Marina acordou com o canto dos galos. Não era um canto suave. Era um grito que rasgava o silêncio da madrugada. Aquele grito que não pede permissão, que avisa: o dia está chegando, acordem. Ela abriu os olhos no escuro, desorientada por um momento, procurando pelo seu quarto na cidade. Aquele quarto que tinha paredes brancas e janelas com vidro duplo que abafavam o mundo lá fora. Mas aqui não havia abafamento. Aqui o mundo entrava por toda parte. Seu corpo estava dolorido. Não era a dor aguda de antes, era uma dor diferente, aquela dor que vem depois que você finalmente para de lutar. Marina sentou lentamente na cama, apoiando o peso da barriga nas mãos, e foi até a pequena janela. O céu ainda era escuro, mas não preto. Era aquele tom de azul profundo que vem justo antes do amanhecer, quando o mundo inteiro está em transição. As galinhas já corriam no terreiro. Ela podia ouvi-las, podia imaginar suas asas batendo, seus corpos rápidos procurando pelo alimento que caía da terra. E lá, caminhando entre elas com um balde na mão, estava ele. Marina não sabia seu nome ainda. Ela o vira quando chegou, uma figura sombria que carregava sua mala para dentro de casa, que desapareceu tão rápido quanto chegou. Agora, observando-o do escuro do quarto, ela viu um homem que se movia como quem conhece cada metro daquele sítio de cor. Seus gestos eram seguros, calmos, sem pressa apesar da hora cedo. Ele espalhava milho para as galinhas com a mão aberta, e cada movimento tinha uma precisão que vinha de muitos anos, fazendo a mesma coisa. Ele não olhou para a janela dela. Não sabia que estava sendo observado. Marina desceu para a cozinha quando ouviu Dolores mexendo no fogão. A tia já estava acordada, lógico que estava, com o avental amarrado e o cabelo preso, pronta para o dia como quem não tem tempo a perder. Quando viu Marina, Dolores sorriu daquele jeito que as mulheres fortes sorriem, sem frou-frou, direto. "Dormi bem?" "Sim, tia, muito bem", respondeu Marina, e era verdade. "Senta. Vou fazer um café para você. Café quentinho, com leite quentinho e um pão que fiz essa madrugada." Marina sentou na mesma cadeira de ontem. Parecia que aquela cadeira já tinha seu nome.
Dolores colocou a chaleira no fogo e, enquanto esperava a água fervendo, começou a descrever o dia como quem descreve a coisa mais natural do mundo. Depois do café, eu preciso colher os ovos. As galinhas botaram bem esse mês. Depois vou tirar o leite. Os tambores estão cheios. Vou fazer queijo à tarde. E tem ainda as verduras para regar. A mandioca está crescendo e... Ela fez uma pausa, observando Marina com aquele olhar que via além das palavras. Você vai ficar por aqui ou quer descansar no quarto? Eu fico aqui, respondeu Marina rapidamente, como se tivesse medo de ser mandada embora. Eu ajudo. Dolores não sorriu, mas algo em seu rosto se suavizou. Tudo bem, mas sem forçar. Seu corpo não é qualquer corpo. Tem uma criança dentro. O café chegou numa xícara de barro, daquelas xícaras que queimam as mãos se você não tiver cuidado. Marina bebeu devagar, saboreando cada gole. O café tinha um gosto que a transportava, não para sua infância, porque seu café da infância era ruim. Aquele café solúvel que sua mãe fazia apressada pela manhã, mas transportava para aquela sensação de estar em casa, para aquela sensação que ela não sabia mais que existia. O pão era quentíssimo, ainda solando vapor. Era denso, escuro, com a crosta crocante. Dolores ofereceu manteiga derretida e um queijo branco e macio que fez Marina fechar os olhos quando comeu. Você que fez isso? Perguntou Marina, apontando para o queijo. Fiz. Tirei do leite ontem cedo. É fresco. Havia tanta simplicidade naquelas palavras que Marina sentiu algo dentro dela se quebrar. Não de forma ruim, mas de forma que liberta. Aqui não havia pretensão. Aqui as coisas eram o que pareciam ser. O pão era pão. O queijo era queijo. E aquela mulher que a tinha acolhido era exatamente tão forte quanto aparentava ser. Depois do café, Dolores deu um balde para Marina e apontou para o terreiro. Vem, você segue atrás de mim e vê como é. Os ovos ficam nos ninhos, aqueles caixotes ali. Tem que procurar devagar, porque tem galinha que bica. Marina seguiu a tia para fora, caminhando devagar por causa do peso da barriga. O ar da manhã era fresco, não aquele fresco artificial de ar-condicionado, mas fresco de verdade, que vinha da terra, que tinha cheiro de orvalho e de mato molhado. O terreiro era um espaço descoberto, batido, com terra dura que rangia sob os pés. Tinha um poço no centro. Aquele poço que Marina lembrava vagamente de quando era criança. Aquele poço que tinha uma corda e um balde de metal. As galinhas correram quando viram Dolores se aproximar. Elas sabiam. Galinhas são mais espertas do que as pessoas imaginam. Aqui! Disse Dolores, apontando para um caixote de madeira. Vê se tem ovo. Marina se abaixou devagar, bem devagar, porque seu corpo não fazia coisas rápidas agora, e meteu a mão no interior do caixote. Havia palha morna e debaixo dela um ovo. Depois outro e outro. Ela colocava cada um no balde com o cuidado de quem lida com algo frágil, algo que pode quebrar. Enquanto ela fazia isso, ouviu passos. Eram pés descalços na terra, rápidos, seguros. Quando levantou, viu ele se aproximando da tia. Ele levava 2 baldes cheios de leite, o leite esbranquiçado, fumegando levemente. Tá tudo aqui, Dona Dolores, disse ele. Era a primeira vez que Marina ouvia sua voz. Era uma voz grave, rouca, daquelas vozes que parecem vir do peito de um homem que não fala muito. Dolores recebeu os baldes com um aceno de cabeça. Tá bom, Marcos. Depois você cuida do curral, tá bem? Ele respondeu que sim com a cabeça. E nesse momento, seus olhos encontraram os de Marina. Havia algo naquele encontro que parou o tempo por um segundo. Não foi um encontro romântico. Não aquele tipo de coisa que fazem parecer bonita em filmes. Foi um encontro real. Ele viu uma mulher grávida, frágil, com os cabelos despenteados e um rosto marcado pela falta de sono. Ela viu um homem simples, de cabelos pretos, muito pretos, com a pele queimada de quem trabalha ao ar livre, com aquele tipo de beleza que vem de trabalhar honestamente.
Então, ele olhou para o balde de ovos que Marina segurava. Viu o esforço que ela tinha feito para agachar e levantar, e algo mudou em sua expressão. Não foi muita coisa. Foi apenas um fluxo que passou por seus olhos, rápido, discreto. Aquela compreensão que homens que sabem trabalhar têm, de conhecer o peso das coisas, de saber quando alguém está carregando além do que pode. "Bom dia", disse ele para Marina. Sua voz era ainda mais grave dizendo essas palavras. "Você é a sobrinha da dona Dolores?" "Sou", respondeu Marina, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Sou a Marina." Ele assentiu com a cabeça. "Eu sou o Marcos. Se precisar de qualquer coisa, alguém carrega essas coisas pesadas. Tá bem?" Não era uma pergunta, era um aviso silencioso. Uma oferta que vinha sem esperança de resposta entusiasmada. Antes que Marina conseguisse responder, Dolores já estava falando. "Marcos, depois você tira a água do poço para ela. Bastante água. Mulher grávida bebe mais água que a gente pensa." Marcos assentiu novamente e desapareceu em direção ao curral, seus pés descalços deixando marcas na terra seca. Marina seguiu a tia para dentro de casa. Dolores colocou os baldes de leite numa pia grande e começou a descrever o processo com a precisão de quem tinha feito aquilo 10.000 vezes. "Você vê, depois que tira o leite, tem que despejar num filtro, aquele voilzinho ali, para tirar qualquer bichinho ou cabelo. Depois a gente coloca em cima do fogo, morno, entende? Não ferve, morno. Depois que aquenta, a gente tira do fogo e coloca uma colherada daquele pó. É um fermento especial. Minha mãe me ensinou isso. Deixa a noite toda descansar. De manhã cedo vira queijo." Marina observava cada movimento. Havia uma intimidade naquela demonstração, como se Dolores estivesse contando um segredo que guardava há anos, esperando o momento certo para confiá-lo a alguém. Enquanto isso, do lado de fora, Marcos estava na bomba manual do poço, puxando a alavanca, enchendo um balde atrás do outro de água fresca. Ninguém pediu. Ele simplesmente fez. Porque tinha ouvido Dolores dizendo que Marina precisava de água. E porque tinha entendido num piscar de olhos que aquela mulher grávida que tinha chegado no sítio era alguém que precisava de cuidado. Não aquele cuidado que vem de pena, mas aquele cuidado que vem de respeito. Dolores colocou 2 baldes de água na cozinha sem nenhum comentário sobre quem tinha trazido. "Beba bastante e come um pão se ficar com fome." Marina passou aquele primeiro dia observando a tia trabalhar, observando como a casa funcionava, não como um mecanismo perfeito, mas como um organismo vivo, que respira, que tem seu ritmo, que pede coisas e oferece outras em troca. Ela viu galinhas sendo alimentadas, viu horta sendo regada, viu Dolores mexendo no fogão a lenha com uma habilidade que era quase dança, viu as verduras crescendo no quintal, o milho alto, a mandioca, a couve, o feijão se enrolando nas estruturas de madeira e, de vez em quando, sem parecer intencional, ela via Marcos, vendo ela do canto do olho, nunca aproximando demais, nunca se oferecendo demais, apenas presente. À noite, quando o sol finalmente morreu no horizonte, aquele sol que queima como nenhum outro, aquele sol que seca a terra e o corpo, Marina estava exausta de um jeito que era bom. Aquele cansaço que vem de fazer coisas que importam. Dolores serviu um caldo de feijão com abóbora. Tinha pão caseiro, tinha queijo, tinha água fresca. "Você come aqui toda noite", disse a tia, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Essa é a rotina. Café cedo, trabalho de manhã, almoço ao meio-dia, trabalho de tarde, ceia à noite e dormir cedo porque a madrugada chega rápido aqui. Marina assentiu. Pela primeira vez, ela entendeu o que era rotina, não como uma prisão, mas como uma segurança, como algo que podia contar para estar ali amanhã. Quando subiu para o quarto, ouviu Dolores dizendo algo para Marcos lá embaixo.
Aquela menina passou o dia de pé. Ela é frágil demais ainda. E ouviu Marcos respondendo: a gente toma cuidado com ela, Dona Dolores. A gente toma cuidado. Marina deitou na cama e dormiu, sabendo que alguém havia, que alguém cuidava, que alguém tinha percebido que ela era frágil. E naquela noite, seu bebê dentro dela parecia estar um pouco menos assustado também. 2 semanas depois, Marina acordava antes do galo cantar. Seu corpo tinha aprendido o ritmo do sítio mais rápido do que sua mente conseguia processar. Acordava no escuro ainda e ficava deitada escutando os sons da madrugada. Aquele silêncio profundo que só existe no interior. Aquele silêncio que parece vir do próprio coração da terra. E nesse silêncio podia ouvir Dolores já acordada, mexendo no fogão, preparando café para o dia que vinha. Marina se levantava devagar, tudo era devagar agora, e descia para a cozinha. A tia nunca perguntava se ela queria descer. Dolores simplesmente deixava tudo pronto. Uma cadeira, uma xícara, o café que tinha sido passado minutos antes, o pão quentíssimo coberto com um pano limpo para manter o calor. E havia também o queijo que Marcos tinha trazido, porque Marcos sempre trazia alguma coisa. Não oferecia, não pedia permissão, deixava ali num prato simples e desaparecia. Você dormiu bem? Perguntava Dolores toda manhã, como se fizesse diferença. E Marina respondia que sim, porque era verdade. Dormia bem. Pela primeira vez em sua vida de adulta, dormia sem medo de acordar em um lugar que não era seu. Naquele dia específico, um dia que Marina não sabia que marcaria tudo, Dolores anunciou: hoje é dia de fazer pamonha. Marina conhecia pamonha só de ouvir falar. Sabia que era alguma coisa de milho, que era tradicional, que as pessoas vendiam na rua em época de colheita. Mas nunca tinha visto sendo feita. Nunca tinha visto as mãos que fazem aquilo. Você quer aprender? Perguntou Dolores. E não era uma pergunta comum. Era um oferecimento. Era Dolores dizendo: você faz parte disso, você é daqui. O milho já estava no terreiro esperando. Marcos tinha colhido na tarde anterior, espigas inteiras, amarelas como ouro, com aquele brilho que só milho verde tem. Ele tinha deixado tudo organizado num canto, coberto com palha para proteger do orvalho da madrugada. Dolores começou. Primeiro a gente descasca, tira cada uma das folhinhas. Depois, ralha o milho. Depois mexe com a massa de milho, a cebola, o alho, o tempero, a broa, que é pão ralado. Depois enrola nas folhas do próprio milho. Depois cozinha. Simples. Simples para quem sabia. Para Marina, era magia. As 2 mulheres sentaram no terreiro, embaixo de uma árvore grande que Dolores chamava de meu cupinzeiro. E Marina nunca entendeu muito bem o porquê, mas não perguntou. Começaram a descascar milho. As folhas caíam aos pés delas, macias, com aquele verde que já começava a amarecer. Dolores mostrava como fazer, não ensinando com palavras, mas mostrando com as mãos. Marina imitava. Suas mãos, que tinha acostumado com teclado de computador, agora aprendiam a lidar com folhas secas, com fibras, com o trabalho real que sai do corpo. Bem assim, dizia Dolores quando Marina acertava. E quando errava, simplesmente corrigia sem parecer que era erro. O trabalho avançava lentamente. Marina descansava a cada algumas espigas. Sua barriga estava pesada, seus pés estavam inchados dentro dos chinelos velhos que Dolores lhe havia dado. Mas havia algo em fazer aquilo que tornava tudo menos pesado. Era como se o trabalho distribuísse o peso entre as mãos e os pés e o coração. E assim nenhuma parte doía demais. No meio da manhã, Marcos apareceu. Ele vinha voltando de carregar água no poço. Seu trabalho diário, aquele trabalho que ninguém pede, mas alguém precisa fazer. Viu as 2 mulheres cercadas de palha de milho trabalhando. Ele parou.
Observou por um momento e então, sem dizer nada, começou a juntar a palha que tinha caído no chão, empilhando-a de um jeito que não atrapalhava. Depois, foi para a cozinha, onde Dolores tinha deixado instruções, e começou a ralar o milho. Ninguém pediu. Ele simplesmente viu que havia trabalho e se colocou no meio dele, como quem sabe que esse é o jeito que as coisas funcionam. Como quem foi ensinado em algum lugar na vida que você não fica observando enquanto outros trabalham. Marina o viu ralando o milho com uma eficiência que ela não tinha. Suas mãos se moviam rápido, seguras, o ralador descendo e subindo. O milho ralado caindo numa tigela grande de barro. Havia música naquilo, não música literal, mas aquele ritmo que vem do conhecimento do trabalho. Marcos, vocês vão fazer isso junto comigo? Perguntou Dolores. E havia algo em sua voz que ia além da pergunta. Se a senhora quiser, respondeu ele. E assim as três pessoas, a viúva experiente, a mulher grávida e assustada, que estava aprendendo a viver de novo, e o homem que tinha aprendido fazia muitos anos que as coisas se fazem em silêncio, começaram a fazer pamonha. Dolores coordenava, mostrava como misturar a massa com cebola e alho. E havia um alho específico que ela mesma tinha plantado, que tinha um cheiro que não era como alho de supermercado. Marcos e Marina pegavam na massa, aquela massa quente que tinha a textura de algo vivo, e começavam o processo de embrulhar. Era nas folhas que acontecia a verdade. Você colocava a massa na folha. Depois, dobrava com cuidado, puxando as pontas, criando um pacotinho que ficava fechado. E havia um jeito certo de fazer, um jeito que Dolores ensinava com o corpo, não com a boca. Marina olhava para as mãos da tia e imitava. Fazia uma, depois outra. Seus dedos, que tremiam no início, começaram a se firmar. Começou a haver uma segurança em suas mãos que não havia tido antes. Marcos estava do outro lado dela, fazendo o mesmo. De vez em quando, suas mãos se tocavam quando pegavam folhas do mesmo monte. Ninguém pedia desculpas, ninguém se afastava, simplesmente continuavam trabalhando. Você já fez isso antes? Perguntou Marina para Marcos, sem olhar para ele, focando nas mãos que dobravam as folhas. Fiz. Minha avó ensinava assim também. Pamonha, broa, bolo de milho, tudo na época de colheita. Havia nostalgia naquela voz. Havia uma tristeza que passava rápido demais para Marina aprender, mas estava ali. Marcos também tinha perdido algo. Marcos também tinha um antes e um depois em sua vida. Sua avó? Perguntou Marina. Faleceu quando eu tinha 15. Desde aí eu não tinha feito pamonha direito. A dona Dolores que ensinou de novo. Dolores estava escutando enquanto organizava as pamonhas já feitas numa bacia grande. Ela não comentou, mas havia algo em seus ombros que se suavizou quando Marcos disse aquilo. As horas passaram, dezenas de pamonhas foram feitas. Seus dedos doíam, mas era uma dor boa. Era uma dor de mãos que trabalharam em algo que importava. Quando finalmente terminaram, quando a última pamonha foi envolvida e colocada na bacia, Dolores respirou fundo e sorriu. Amanhã cozinha. Depois vende na cidade. Pamonha fresca. Ela falava isso como quem estava contando a coisa mais importante do mundo, porque para ela era, porque aquilo vinha de suas mãos, de seu conhecimento, de sua terra. Não havia desonra naquilo, havia dignidade. Você vai ganhar dinheiro com isso? Perguntou Marina. Vou, respondeu Dolores. Vou vender uns 20 pacotes. Ganho o suficiente para comprar o que precisa. Sal, açúcar, remédio se precisar. Pano de cozinha novo de vez em quando. Não era muito, mas era honesto. Era feito pelas próprias mãos. Naquela noite, enquanto Dolores organizava as pamonhas prontas para cozinhar no dia seguinte, Marina estava tão cansada que mal conseguia se mexer. Marcos ofereceu seu braço para ela subir os degraus, e dessa vez ele ofereceu algo que não tinha feito antes. Sua barriga está maior, disse ele enquanto a ajudava.
Estou em 9 meses, respondeu Marina. O bebê vem logo. Marcos parou por um segundo no meio dos degraus. Tem medo? Perguntou ele. Era uma pergunta que ninguém tinha feito, nem a tia. Ninguém, como se todos soubessem que havia medo, mas fingissem que não para Marina não desabar. Marina parou também. Tenho muito medo. Marcos assentiu, como quem entendia verdadeiramente o que ela estava dizendo, como quem sabia que medo não é coisa de fraco, é coisa de quem está esperando uma coisa grande. Quando vier a hora, a dona Dolores sabe o que fazer, e eu vou estar por aqui, se precisar de algo. Se não disse, tudo vai dar certo. Não fez promessas falsas, disse algo melhor. Você não vai estar sozinha. Marina subiu os degraus ao lado dele, e pela primeira vez, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio que dizia coisas. Era um silêncio que cuidava. Naquela noite, enquanto Marina deitava na cama, ela ouviu Dolores conversando com Marcos lá embaixo. Não conversando alto, mas aquele sussurro que as pessoas fazem quando querem que ninguém ouça, mas sabem que tem alguém ouvindo. Aquela menina precisa de raiz, precisa saber que tem lugar aqui. Ela vai ficar, dona Dolores? Vão ficar. Ela e a criança. Enquanto eu estiver aqui, eles ficam. E Marina ouviu Marcos respirar fundo, como quem acaba de receber uma resposta que esperava há muito tempo, porque Marcos já sabia naquela noite que algo tinha mudado. Que aquela mulher grávida que tinha chegado assustada tinha começado a ficar de verdade, não como uma visita, mas como alguém que podia ficar. E algo dentro dele, aquele algo que ele tinha guardado por tanto tempo que tinha esquecido que existia, começou a acordar. 1 mês depois, Marina não conseguia mais lembrar exatamente quando tinha começado a notar os pequenos gestos. Talvez tivesse sido no dia em que acordou e viu lenha cortada e empilhada ao lado do fogão. Lenha cortada em tamanhos menores que o normal, lenha que não precisava de força para carregar. Ou talvez tivesse sido no dia seguinte, quando a água estava pronta na bacia da cozinha, morna, perfumada com folhas de alecrim que ninguém tinha pedido para colocar. Ou na manhã em que desceu para o café e encontrou o pão, ainda quente, num prato coberto com um pano limpo, acompanhado de um queijo que tinha sido cortado em fatias pequenas, fáceis de comer com uma mão só, porque ela estava sempre com a outra mão apoiando a barriga. Pequenos gestos, gestos que pareciam acaso no início. Mas Marina tinha aprendido, nesses meses em que sua vida explodia e se refazia, a reconhecer quando algo era intencional. E esses gestos eram intencionais demais para serem coincidência. Dolores observava tudo isso como quem observa plantas crescendo, com paciência, sem interferência, apenas regando quando precisa, podando quando necessário. Era um sábado de manhã. Marina sabia que era sábado, porque Dolores tinha dito: amanhã não trabalha, é domingo, na noite anterior. Quando Marcos apareceu na cozinha carregando um balde grande. Quer que eu tire o leite hoje? Perguntou ele para Dolores, mas seus olhos iam procurando Marina. Vou precisar que você tira, respondeu a tia. Mas Marina vai junto, ela precisa aprender. Não era pergunta, era decisão. Marina sentiu algo estranho no peito. Aquele sentimento que ela tinha aprendido a chamar de medo, mas que era, na verdade, antecipação. Era esperança fingindo ser medo. Era aquela coisa que você sente quando algo está para mudar. Vem, disse Marcos para Marina, como quem convida para uma coisa simples. É fácil, a gente faz junto. O curral ficava atrás da casa, em um lugar que Marina nunca tinha explorado direito. Era um espaço cercado com madeira velha, com o chão de terra batida e palha. Havia 3 vacas, uma preta, uma marrom e uma que tinha as 2 cores misturadas. As vacas levantaram a cabeça quando viram Marcos entrar. Essa aqui é a branca, disse Marcos, apontando para a vaca que tinha mais branco que marrom. Essa é a marrom e essa aqui é a malhada. Elas já sabem que é hora.
Ele começou a limpar as tetas da vaca com um pano molhado. Um gesto tão simples e tão cuidadoso ao mesmo tempo. Suas mãos grandes, calejadas de trabalho, se moviam com uma ternura que Marina não esperava de um homem tão silencioso. Quando começou a tirar o leite, foi como se suas mãos cantassem uma música que as vacas conheciam. O leite caía no balde, em um som ritmado, hipnotizante. Swoosh, swoosh, swoosh. Era um som que vinha de muito longe, de gerações de pessoas que faziam exatamente isso, no mesmo lugar, com as mesmas mãos. "Quer tentar?" perguntou Marcos quando tinha tirado o suficiente. Marina hesitou. "Não vou conseguir. Minha mão não tem força." "Não precisa de força. Precisa de jeito. Vem aqui." Ele se afastou um pouco, deixando espaço. Marina se aproximou devagar. Sua barriga se aproximava primeiro, como sempre, e estendeu a mão para a teta da vaca. A vaca era quente, muito mais quente do que Marina esperava. "Agora", disse Marcos, colocando sua mão sobre a de Marina, mostrando o movimento. "Aperta aqui, depois aqui, depois aqui e puxa, é assim." A mão de Marina estava dentro da mão dele. Seu corpo estava muito perto do dele. E nesse momento Marina entendeu alguma coisa que tinha estado evitando pensar. Ela estava vivendo um momento de encontro. Não era acidental. Dolores tinha planejado. O leite saiu. Caiu no balde. Marina conseguiu fazer. "Viu?" disse Marcos. E havia algo em sua voz que era quase felicidade. "Você consegue." Eles terminaram de tirar o leite em silêncio. Um silêncio que não era mais desconfortável. Tinha se transformado em algo diferente. Era um silêncio que tinha cor. Era um silêncio que respirava. Quando voltaram para a cozinha, Dolores estava preparando o almoço. Ela os viu entrar. Marina com as mãos ainda fedendo a leite, Marcos com os olhos diferentes, e simplesmente sorriu daquele jeito que as mulheres sábias sorriem quando veem o mundo começando a funcionar do jeito que tem que funcionar. "Vocês comem alguma coisa?" "Fiz broa com queijo." Comerem juntos, naquela mesa, se tornou coisa de rotina. Mas rotina não significa indiferença, significa segurança. Significa confiança. Significa que você sabe que amanhã vai estar ali e depois de amanhã também. Nos dias que se seguiram, Marina começou a perceber que Marcos tinha se tornado parte essencial daquele sítio, não só como ajudante de Dolores, mas como algo mais. Ela o via chegando cedo, conversando em sussurro com a tia. Conversas que paravam quando Marina descia. Ela o via olhando para ela quando pensava que ela não estava vendo. Ela o via deixando sua cadeira ao lado dela na mesa, deixando seu prato de comida mais cheio quando ele sabia que ela estava com fome. E ao invés de assustá-la, tudo aquilo a acalmava. Um dia, quando Marina estava sentada no terreiro descascando milho, porque agora ela tinha trabalho permanente no sítio, tinha responsabilidades. Marcos apareceu com um banquinho de madeira que tinha encosto. "Senta aqui, é melhor para você. Não força sua barriga." Ele colocou o banquinho ao lado dela e desapareceu. Mas mais tarde, quando o sol estava causticante demais, ele apareceu com uma estrutura de madeira coberta com um pano, uma sombra que não tinha antes, uma sombra que ele mesmo tinha construído, provavelmente durante a madrugada, porque não havia ninguém que tivesse visto ele fazendo aquilo. "Para você não queimar", disse ele simplesmente, como quem oferece água em um dia quente. Marina o observou durante aquele processo. Observou como ele se movia pela vida, sempre discreto, sempre útil, nunca pedindo nada em troca, nunca esperando gratidão, apenas fazendo as coisas porque via que precisavam ser feitas. Uma noite, enquanto todas três estavam na cozinha, Dolores mexendo no fogão, Marina descansando na cadeira, Marcos limpando o terreiro lá fora através da janela, a tia se virou para Marina com aquele olhar que via além das aparências. "Você gosta dele?" Marina sentiu o sangue subir para seu rosto. "Tia,
Não é pergunta caprichosa, é pergunta de quem quer saber se você está bem, se está confortável, se está segura aqui. Marina respirou fundo. Ele é uma boa pessoa, eu vejo isso. Ele é, confirmou Dolores. Mas isso não é o que perguntei. Perguntei se você gosta dele. Marina olhou para a tia e, pela primeira vez, permitiu que a verdade saísse de sua boca. Ele me cuida. Ninguém nunca cuidou de mim assim. Dolores assentiu com a cabeça, como quem tinha recebido a resposta que esperava. Pois é, e ele ama você. Não acha que você não vê, mas ama. E esse homem não ama qualquer coisa. Ele ama direito, com o corpo, com o trabalho, com o silêncio. Ele ama como se ama a terra, como se cultiva uma plantação. Marina não sabia o que dizer a isso. Não vou pressionar nada, continuou Dolores. Você tem o tempo que precisa. Mas queria que soubesse que, se escolher ficar com ele, se escolher construir uma vida aqui, não vai estar cometendo um erro. Esse homem é bom, e você merece bom. Naquela noite, Marina deitou na cama e não conseguiu dormir. Estava pensando em Marcos, no jeito que ele a olhava, no jeito que ele cuidava, no jeito que ele parecia estar esperando, pacientemente, sem pressa, por algo que ela ainda não tinha conseguido oferecer completamente. E estava pensando também no seu bebê. No bebê que vinha chegando, no bebê que não teria pai, a menos que ela escolhesse que tivesse, a menos que ela permitisse que Marcos fosse mais do que o homem que cuidava discretamente do sítio. Lá fora, Marcos estava no terreiro, olhando para as estrelas. Ele estava pensando a mesma coisa que Marina estava pensando. Ele estava esperando. Porque homens que aprendem a trabalhar, aprendem também a esperar. Aprendem que nem tudo cresce rápido, que algumas coisas precisam de tempo, de água consistente, de solo bom, de paciência, e ele tinha tudo isso para dar. O bebê dentro de Marina começou a se mexer, movimentos mais fortes agora, movimentos que pareciam pressa, como se aquela criança também estivesse esperando, como se soubesse que seu tempo estava chegando e quando chegasse, tudo mudaria. Marina entrou em trabalho de parto numa terça-feira que começou como qualquer outra terça-feira, mas não era qualquer terça-feira. Era a terça-feira em que tudo mudaria. Ela só não sabia disso ainda. A noite anterior tinha sido daquelas noites quentes demais, úmidas demais, quando o corpo não encontra posição confortável e o sono é um luxo que desaparece. Marina tinha descido para a cozinha por volta das 3 da madrugada, a mesma hora em que Dolores sempre acordava para começar o trabalho do dia. E tinha encontrado a tia preparando café como se aquela hora fosse meio do dia. "Você não dorme?" perguntou Dolores, oferecendo uma xícara. "Não consegui. A barriga dói, mas não é dor de parto, acho. É só desconforto." Dolores observou Marina por um longo tempo, seus olhos transparentes fixados no rosto da sobrinha. Depois, colocou uma mão sobre a barriga de Marina e sentiu. Sentiu com a experiência de mulher que tinha parido, que tinha ajudado outras a parir, que tinha perdido filhos e netos e que entendia o corpo das mulheres melhor do que qualquer médico. Pode ser início, seu corpo está avançado demais. O bebê quer sair. Marina sentiu o pânico subir. Já? Ainda faltam 2 semanas. Bebê não lê calendário, disse Dolores simplesmente. Bebê vem quando está pronto, e o seu está pronto. A tia começou a se mexer diferente. Começou a organizar coisas, pegava lenços limpos, colocava panos brancos em um canto da cozinha, aquecia a água de uma forma que parecia ritual. Ela não estava com medo. Estava com aquela serenidade de quem já fez aquilo muitas vezes e sabe exatamente o que fazer. Senta aqui. Vou fazer um chá que relaxa. Toma quente. Marina bebeu. O chá tinha sabor de ervas que ela não conseguia identificar. Ervas que Dolores tinha plantado, seco guardado. Ervas de mulher para mulher. Quando Marcos acordou,
como se sentisse que algo tinha mudado, e desceu para a cozinha. Viu Dolores e Marina ali, a tia com as mãos em preparação, Marina com as mãos sobre a barriga. Ele entendeu tudo num piscar de olhos. Já? Perguntou ele para Dolores, e havia algo em sua voz que traía preocupação profunda. Pode ser, não sabemos ainda, mas a gente se prepara. Marcos simplesmente assentiu com a cabeça e começou a trabalhar. Não perguntou o que fazer, sabia. Começou a trazer água quente, organizando tudo que Dolores indicava com um simples apontamento de cabeça. Começou a cortar lenha. Lenha muito boa, para o fogão não apagar. Começou a organizar a casa de um jeito que parecia natural, como se tivesse ensaiado isso muitas vezes em seus sonhos. Durante todo o dia, as contrações eram leves. Vinham, passavam, sumiam. Marina se movia pela cozinha como uma mulher possuída. Caminhava, depois sentava, depois caminhava de novo. Dolores a deixava fazer, reconhecendo que aquilo era parte do processo, que o corpo sabe o que fazer, mesmo quando a mente tem medo. Marcos não a deixava sozinha. Ele estava ali, não perto demais, mas perto o suficiente. Quando ela passava por ele, ele oferecia seu braço. Quando ela descansava, ele colocava um banquinho para seus pés. Quando ela tinha fome, ele oferecia pão, queijo, água. Coisas pequenas, coisas que pareciam nada, mas que eram tudo. Como você está? Perguntou ele em um momento, quando estavam os dois próximos à janela, observando o dia passar. Estou com medo, respondeu Marina com honestidade. E ao mesmo tempo, não estou. É estranho. É porque você não está sozinha, disse Marcos. Quando a gente não está sozinha, o medo fica diferente, fica mais pequeno. Marina o olhou, e naquele momento permitiu-se sentir algo que tinha estado evitando. Gratidão profunda. Amor? Talvez. Mas naquele momento específico era gratidão, era alívio de saber que havia alguém ali que cuidava, que não ia desaparecer. A noite chegou, e com a noite as contrações começaram a ficar mais fortes. Marina sentiu a diferença imediatamente. Não eram mais aquelas contraçõezinhas ocasionais. Eram ondas que vinham do seu centro e se espalhavam por todo o corpo como eletricidade. Eram dor de verdade. Dor que fazia você entender que seu corpo estava fazendo algo gigantesco, algo impossível. Dolores tirou Marina do chão, onde ela tinha caído de pé, apoiada na parede, e a levou para o quarto. Vem, aqui é melhor. Aqui você deita, descansa entre as contrações. O quarto, que tinha sido refúgio de Marina por 3 meses, agora se tornava um lugar de transformação. Dolores acendeu velas, muitas velas, para que houvesse luz bastante. Ela tinha colocado lenços limpos na cama, tinha trazido água quente em bacias, tinha feito tudo que uma mulher que sabe cuidar faz quando outra mulher está para dar à luz. Você vai conseguir, disse Dolores, colocando a mão na testa de Marina, secando o suor. Seu corpo sabe fazer isso. Você é forte. Seu corpo é forte. Marina não se sentia forte. Se sentia como um animal sendo dividido ao meio. Se sentia como uma criança que tinha entrado em uma toca e agora não conseguia sair. Mas havia Dolores, firme, sabendo, mandando ela respirar quando ela queria gritar, abraçando ela quando ela queria desistir. E havia Marcos do lado de fora, ouvindo cada som, cada grito e não saindo, não fugindo, apenas ficando, porque Dolores tinha sussurrado para ele antes das contrações ficarem intensas demais. Quando vier a hora, você fica aqui. Ela precisa saber que tem um homem por perto que não vai deixá-la. As horas passaram. Pode ter sido 2 horas, pode ter sido 5. Marina tinha perdido a noção de tempo. Havia apenas dor e respiração, e a voz de Dolores dizendo coisas. Bom, assim, você está indo bem. O bebê está vindo. Sinta, seu bebê está vindo para você.
Mais um pouco, mais um pouquinho. Sua filha quer sair, deixa ela sair, você consegue. Filha. Dolores tinha dito filha. Marina tinha descoberto o sexo do bebê semanas atrás, mas ainda não tinha deixado aquela informação ser real. Agora, com as contrações chegando a um pico que parecia impossível, a realidade de que tinha uma filha dentro dela se tornou tão real quanto a dor. Uma filha, uma menina, uma pessoa que era sua responsabilidade, que era sua vida inteira a partir daquele momento. E nenhum homem para ajudar, nenhum homem para dizer, vamos criar juntos. Apenas ela, sua filha e... Marcos! Gritou Marina no meio de uma contração. Ele apareceu na porta imediatamente. Tinha estado esperando ser chamado. Estou aqui. Eu tenho medo. Estou com muito medo. Ele caminhou até a cama. Dolores permitiu, porque sabia que era a hora. E pegou na mão de Marina. Sua mão era grande, quente, forte. Era a mão de alguém que trabalha, que conhece carga, que sabe carregar peso. Você não está com medo. Você está sendo corajosa, tem diferença. Coragem é quando a gente tem medo e faz mesmo assim. Marina apertou sua mão. Apertou tão forte que quase fez sangrar. E ele deixou. Deixou porque sabia que aquele era o trabalho dela naquele momento. Era apertar, era sangrar, era fazer aquilo que apenas mulheres conseguem fazer. A contração passou. A próxima veio ainda mais forte. Ela está coroando, disse Dolores calmamente, como quem observa o sol nascer. Você vê? Seu bebê está saindo. Você consegue. Mais um pouco. Marina não conseguia acreditar que seu corpo era capaz de dor assim. Não conseguia acreditar que existia dor assim no mundo e que ninguém avisa ninguém. Que as mulheres simplesmente fazem. Fazem porque não têm escolha. Fazem porque há uma criança dentro delas que precisa sair. E então, naquele momento em que Marina pensou que ia morrer de dor, naquele momento exato, algo mudou. O corpo dela fez uma coisa final, uma coisa última. Um empurrão que era menos dor e mais liberação. E ela ouviu um choro. Não era seu choro. Era um choro novo. Era um choro que não havia existido no mundo segundos antes. Dolores levantou uma menina pequena, coberta de vernix e sangue e vida, e a colocou no peito de Marina. Aqui está ela, aqui está a sua filha. Marina olhou para aquela criatura minúscula que tinha saído de seu corpo. Tinha cabelos pretos, pretos como o cabelo de Marcos. Tinha os punhos fechados. Tinha a boca aberta, gritando porque tinha acabado de passar do calor para o frio do mundo. Ela era perfeita. Ela era impossível. Ela era tudo. Marina começou a chorar. Não de dor, de alívio, de amor, de uma emoção tão grande que seu corpo não sabia como conter. Dolores cortou o cordão. Cuidou de Marina com a eficiência de quem tem feito aquilo toda a vida. Limpou o sangue, trocou os lençóis, colocou Marina confortável com a menina ainda no peito. E quando tudo estava feito, quando a vida tinha se transformado em vida, quando uma coisa tinha se tornado duas, Dolores saiu do quarto para falar com Marcos. Marina não ouviu o que a tia disse, mas ouviu Marcos começar a chorar lá fora. Ouviu o homem silencioso, o homem que nunca falava muito, deixar sair um som que vinha do fundo de um peito que tinha estado esperando por isso. Dias depois, quando Marina conseguiu se levantar, quando seu corpo começou a entender que tinha tido um bebê, mas ainda era seu, ela sentou no terreiro com a menina nos braços. Marcos apareceu do nada, como sempre, trazendo água morna em uma bacia. Precisa lavar, disse ele simplesmente. Ajuda a cicatrizar. Enquanto ele cuidava, enquanto arrumava tudo com aquele jeito que tinha aprendido com Dolores, Marina observou seu rosto e viu ali algo que não tinha visto antes. Viu amor. Não aquele amor de filme, daqueles que gritam, mas aquele amor que vem de estar presente, daquele amor que cuida. Você quer saber o nome dela? Perguntou Marina. Marcos parou, olhou para Marina. Depois olhou para a menina. Qual é?
Sofia. Sofia Dolores. Dolores é nome da tia. E Sofia porque é sábio cuidar de uma pessoa. E você e a tia, vocês cuidaram. Marcos respirou fundo. E então fez algo que Marina nunca tinha visto ele fazer. Sorriu. Um sorriso grande, aberto, que transformava completamente seu rosto. Um sorriso que dizia tudo que ele não conseguia dizer com palavras. Os primeiros dias depois do parto foram de um cansaço que ia além do físico. Marina dormia e acordava confusa, não sabendo se tinha dormido minutos ou horas. Seu corpo doía em lugares que ela não sabia que existiam. Suas roupas não serviam mais. Seu peito vazava leite que manchava tudo. E havia a menina, sempre a menina, precisando dela a cada 2, 3 horas, gritando com uma intensidade que parecia impossível em um corpo tão pequeno. Dolores estava sempre ali. Aparecia na porta do quarto silenciosamente. Observava Marina tentando amamentar e, quando via que algo não estava certo, ajustava a posição da menina, mostrava como segurar melhor, sussurrava palavras que acalmavam não só o bebê, mas também Marina. Seu leite é bom. Sua filha está comendo bem. Você é uma mãe boa. Marina ouvia isso e chorava, porque ninguém nunca tinha dito que ela era boa em algo. Ninguém nunca tinha reconhecido que ela estava fazendo algo certo. No terceiro dia, quando Marina finalmente conseguiu descer da cama, quando seu corpo protegeu, mas ela forçou porque precisava de mais do que estar deitada. Marcos estava cortando lenha no terreiro. Ele parou quando a viu. Não disse nada, apenas a observou, descendo devagar os degraus, segurando na parede, com Sofia nos braços. Então, sem ser pedido, começou a buscar água. Água morna para Marina tomar banho. Aquele banho que é quase ritual depois que você dá à luz. Aquele banho que lava embora tudo que é sangue, dor, medo. Dolores ajudou Marina a se despir no quarto. Viu as marcas que a gravidez tinha deixado, estrias que cruzavam seu corpo, um corpo que tinha sido transformado para criar vida. A tia não disse nada sobre as marcas. Apenas colocou Marina na banheira, um balde grande que tinha sido preenchido com água morna, e começou a lavar seu cabelo com sabonete caseiro. Você está lindo, disse Dolores. Seu corpo fez um milagre. Marcas de milagre são bonitas. Marina chorou novamente, porque estava começando a entender que havia uma diferença entre estar sozinha e estar acompanhada. E que essa diferença não era só psicológica, era física. Era na forma como as mãos cuidavam. Era na forma como as palavras tocavam. Quando saiu da banheira, enxuta e em roupas limpas, Marcos tinha deixado lenha cortada e empilhada ao lado do fogão. Mais lenha que o normal, porque sabia que Dolores teria mais trabalho agora, que precisaria manter água aquecida, alimentos cozinhando. Ele tinha também arrumado o terreiro, tinha limpado o curral, tinha alimentado as galinhas, tinha feito tudo o que precisava ser feito para que as duas mulheres pudessem focar na menina. E naquela noite, quando Marina desceu para jantar, a primeira refeição completa que comia em dias, Marcos estava sentado à mesa. Ele tinha trazido queijo fresco, trazido pão, tinha trazido um caldo que cheirava a galinha, a cenoura, a cuidado. Você precisa comer bem, disse ele para Marina, servindo o caldo em uma tigela. Seu corpo gastou tudo que tinha. Agora precisa repor. E havia algo tão sincero naquilo, tão desinteressado, que Marina sentiu seu peito apertar. Marcos, você não precisa fazer tudo isso. Você já faz muito pelo sítio, pelo... Eu faço porque quero fazer, interrompeu ele. Não é porque ninguém pediu, não é porque é meu trabalho. Eu faço porque você e a menina estão aqui, porque vocês importam. Dolores, que estava mexendo no fogão, sorriu para si mesma, porque sabia que aquele era o momento. Aquele era o momento em que as coisas começavam a se transformar de cuidado silencioso em algo mais. Os dias que se seguiram foram de construção lenta.
paciente. Marina se recuperava pouquinho a pouco. Seu corpo dolorido ia ganhando força novamente. Seu coração, que tinha estado quebradiço, começava a formar cicatrizes onde tinha tido feridas. E enquanto isso acontecia, ela observava Marcos. Observava como ele carregava água. Observava como ele cortava pão. Observava, e isso era o mais importante, como ele olhava para Sofia. Ele a olhava como quem olha para algo precioso. Não como um homem que sabia que não era responsável, mas como um homem que tinha escolhido ser responsável. Como um homem que podia ter saído, porque nada o prendia aqui, nada o obrigava a ficar, mas tinha escolhido ficar. Uma tarde, quando Marina estava amamentando Sofia no terreiro, Marcos apareceu com uma cesta de madeira que tinha construído. "É para você guardar as fraldas", disse ele simplesmente. "Assim fica tudo organizado em um lugar." A cesta era bonita, tinha as costuras perfeitas. Tinha sido feita com atenção. Com amor? Talvez. Certamente com cuidado. "Você fez isso?" "Fiz, durante a noite, quando vocês estavam dormindo." Marina tocou a madeira lisa e entendeu algo naquele momento. Que as ações do homem não eram acaso. Que cada coisa que ele fazia era um dizer. Que ele estava falando através de seus gestos o que não conseguia falar com palavras. "Obrigada", disse Marina. E a palavra parecia tão pequena para conter o que ela estava sentindo. Marcos se sentou ao lado dela, não muito perto, mas perto o suficiente, e observou Marina amamentando a filha. Observou aquela intimidade entre mãe e filha, sem parecer voyeur, sem parecer intruso. Apenas observava como quem aprecia uma coisa bonita. "Ela é bonita", disse ele. "Tem seus olhos, tem seu cabelo", respondeu Marina. "Preto assim, escuro." Ele não respondeu, mas sorriu. Um sorriso pequeno, mas que era. Naquela noite, Dolores chamou Marina na cozinha enquanto preparava a ceia. "Senta aí, preciso falar com você sobre uma coisa." Marina sentou nervosa. Quando Dolores usava aquele tom, era porque algo importante ia acontecer. "Aquele homem", começou a tia, apontando vagamente em direção ao terreiro onde Marcos estava. "Ele não é meu filho de sangue, mas é meu filho mesmo assim. Eu o criei, eu o ensinei, e ele é bom. Ele é bom demais para o mundo, na minha opinião, mas é assim que ele é." Marina escutava. "Ele ama você", continuou Dolores. "Ama a menina. Não precisa dizer que ama porque a gente vê, mas ele ama, e eu não queria que você se sentisse obrigada por nada. Eu queria que você soubesse que, se ficar com ele, se construir uma vida com ele, não é porque você precisa, é porque quer, é porque escolhe, porque você merece escolher." "Tia, começou Marina, mas não sabia o que dizer. "Você não precisa responder agora. Você precisa só saber que você é livre, que ninguém aqui quer prender você em nada. Que se um dia você quiser ir embora, pode ir. Mas se quiser ficar, bem, tem espaço aqui para você. E tem espaço para ele amar você também." Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou acordada observando Sofia dormir. Aquele sono profundo de recém-nascida que parecia a morte de tão imóvel. E pensou em Marcos, pensou em como ele tinha cuidado dela durante o parto, pensou em como ele continuava cuidando dia após dia, sem pedir nada em troca. Pensou em seu ex, aquele homem que tinha desaparecido quando soube do bebê, e pensou em como ele podia ter corrido tão longe quando havia alguém aqui que queria ficar. Na manhã seguinte, quando Marina desceu, Marcos estava sentado à mesa tomando café com Dolores. "Bom dia", disse ele, e havia algo diferente em seu rosto. Parecia esperançoso. Marina sentou. Dolores colocou um prato com pão e queijo na sua frente e depois se levantou. "Vou cuidar de umas coisas aqui fora."
Vocês dois podem conversar um pouco. E saiu da cozinha deixando Marina e Marcos sozinhos. O silêncio era pesado, não desconfortável, mas pesado. Marina, começou Marcos, e sua voz tremava um pouco. Eu sou homem de poucas palavras. Você sabe disso. Mas eu preciso dizer umas coisas. Marina o observava. Quando você chegou aqui, eu não sabia por quê. Dona Dolores simplesmente disse que você vinha, e eu aceitei. Mas quando você chegou, quando eu vi você tão assustada, tão sozinha, algo dentro de mim acordou, algo que eu pensei que tinha morrido. Ele parou, olhou para as mãos. Você e a menina, vocês importam demais para eu fingir que não, então eu quero ser honesto com você. Eu quero ficar, eu quero cuidar de vocês, mas não como quem é obrigado, como quem escolhe, como quem ama. Marina sentiu as lágrimas subindo. Você não precisa responder nada agora. Eu só queria que você soubesse, porque você merece saber que alguém quer ficar, que alguém te escolhe. Marina respirou fundo. E então, algo que tinha estado fechado dentro dela começou a abrir. Eu também estou com medo, disse ela. Medo de acreditar que isso é real. Que você vai acordar um dia e vai querer ir embora. Que você vai conhecer outra mulher, mais jovem, sem filha. Não vou, disse Marcos simplesmente. Eu não vou. Porque você não é só bonita, você é forte. Você é mulher que sofreu, mas não desistiu. E sua filha é parte de você. Se eu amar você, amo ela também. Não tem separação. E naquele momento, Marina entendeu que amor não era aquilo que tinha tido antes. Aquele amor de filme, que vem rápido e vai embora mais rápido ainda. Amor era isso, era estar presente, era escolher ficar, era trabalhar, era cuidar. Amor era Marcos cortando lenha no frio, era Marcos trazendo água morna, era Marcos construindo cestas para fraldas durante a noite. Era Marcos dizendo que escolhia ela. Eu quero ficar, disse Marina. Aqui, com você, com a tia, com Sofia. Eu quero construir uma vida aqui. Marcos respirou fundo, como quem tinha estado prendendo a respiração e finalmente podia soltar. E naquela cozinha simples, com o cheiro de café e pão caseiro, com a luz entrando pela janelinha da cozinha, duas pessoas que tinham sido quebradas começaram a virar uma coisa só. Não era romance de filme, era algo melhor. Era a verdade, era a vida. 6 meses depois, Marina acordava antes do galo cantar, não porque precisasse ser acordada. Seu corpo tinha aprendido o ritmo do sítio, como quem aprende a respirar. Acordava naturalmente naquela hora que vinha entre a noite profunda e o amanhecer, naquela hora que Dolores chamava de hora de trabalho. E quando acordava, sentia ao seu lado Marcos ainda dormindo, seu braço apoiado na cintura dela, sua respiração calma, seu corpo quente contra o dela. Tinham virado marido e mulher apenas no sentido prático. Não havia tido cerimônia. Mas Dolores tinha juntado suas coisas no mesmo quarto uma noite, tinha arrumado a cama para os dois, e quando Marina acordou, havia um pano vermelho pendurado na porta, o sinal que, naquele sítio, significava que aquelas duas pessoas agora eram família oficial. Marina se levantou devagar, cuidado para não acordar Marcos. Sofia estava dormindo em um berço de madeira que Marcos tinha construído. Aquele berço que tinha rodas pequenas que permitia à mãe mover a filha de um lugar para outro sem acordá-la. A menina estava crescendo. Já tinha 6 meses. Já conseguia segurar a cabeça. Já gargalhava daquele jeito que faz os adultos dizerem coisas bobas só para ouvir aquele som novamente. Dolores estava na cozinha, como sempre, como se nunca dormisse de verdade. Como se aquela mulher tivesse aprendido há muito tempo que dormir era um luxo que não podia se dar. "Bom dia, filha", disse a tia, oferecendo um café que já estava pronto, aquele café que tinha o aroma que Marina tinha aprendido a associar com casa.
Bom dia, tia. Elas trabalhavam juntas agora, sem ninguém ter planejado. Simplesmente tinha acontecido. Marina aprendeu onde cada coisa ficava. Aprendeu como Dolores gostava que o trabalho fosse feito. Aprendeu a observar a tia, porque Dolores era um livro aberto de conhecimento e cada gesto dela ensinava alguma coisa. Naquela manhã específica, elas precisavam fazer queijo. O leite tinha sido tirado na noite anterior. Marcos e Marina faziam juntos agora, um ensinando o outro, construindo uma linguagem de trabalho compartilhado. Você vai coordenar, disse Dolores para Marina. Eu vou te observar. Quer dizer que você aprendeu. Marina sentiu algo no peito. Responsabilidade? Sim. Mas também algo que parecia orgulho. Ela começou o processo que tinha visto Dolores fazer centenas de vezes. Colocou o leite em um balde de barro. Adicionou o fermento. Aquele fermento especial que vinha de uma receita que era de gerações de mulheres da família da tia. Aqueceu tudo na temperatura certa, nem mais quente, nem mais fria. Esperou o tempo que precisava. Dolores observava de longe, apenas observava, deixando Marina aprender através da ação. Quando o leite começou a desgrudar do balde, quando virou aquele precipitado branco que é queijo começando a nascer, Dolores se aproximou. Bom, agora você tira a água, devagar, com a peneira. Marina fez. Sua mão tinha segurança agora. Tinha feito aquilo muitas vezes. Seu corpo lembrava. Seu corpo entendia. Quando o queijo estava formado, quando estava pronto para ser colocado nas formas, aquelas formas redondas que transformam a massa em algo que parece mágica, Dolores colocou uma mão sobre a de Marina. Você é uma mulher de sítio agora, disse a tia simplesmente. Você conseguiu, eu sabia que você conseguiria. Marina olhou para a tia e viu nos olhos transparentes de Dolores toda a dor que aquela mulher tinha carregado. A perda do marido, a perda de filhos que não conseguiu ter, a perda de netos que não chegaram a nascer. Viu também a alegria, porque havia alegria agora. Naquela casa que tinha sido só silêncio, havia a alegria de menina pequena, havia a alegria de casal que estava começando. Você me salvou, tia, disse Marina. Você e Marcos, vocês me salvaram. Não salvei ninguém, respondeu Dolores. Apenas ofereci porta aberta. Você é que entrou, você é que escolheu ficar, você é que escolheu trabalhar, aprender, viver. Isso foi você. Naquela tarde, quando o queijo estava secando nos pratos de barro, aqueles queijos que depois seriam vendidos na cidade, que dariam dinheiro para comprar o que precisava, Marcos apareceu trazendo Sofia nos braços. A menina tinha acordado da sesta. Acordava sempre com fome, porque era filha de mulher que amamentava bem, que tinha aprendido a se alimentar bem. Marina tomou a filha dos braços de Marcos e começou a amamentar, sentada no terreiro, sob a sombra da árvore grande que Dolores chamava de meu cupinzeiro. Marcos sentou ao lado, observando as duas, a mãe alimentando a filha, aquele ato que tinha deixado de ser estranho para virar parte da vida dele. Ela está crescendo rápido, disse ele. Está, concordou Marina. Logo não vai mais caber nos meus braços. Dolores veio trazer água para Marina, porque mulher amamentando precisa beber água constantemente, e Dolores sabia disso melhor que ninguém. Colocou uma caneca na mão de Marina e observou os três juntos. Vocês formam uma família, disse ela simplesmente. Não era elogio, era constatação. Era o mundo dizendo a verdade que era evidente. Naquela noite, depois que Sofia tinha dormido, aquele sono pesado de bebê que trabalha durante o dia, e depois que Dolores tinha subido para descansar, Marina e Marcos ficaram sentados na varanda da casa. O silêncio era daquele tipo que tem peso. Aquele silêncio que vem depois de um dia de trabalho bem feito. Você quer casar comigo? Perguntou Marcos de repente,
como quem faz perguntas sobre o tempo. Marina se virou para ele, surpresa. Casar? Tipo, casamento de verdade? Sim, na igreja. Compadre, com o vestido branco se você quiser. Ou assim como está, tanto faz. Eu só quero que seja oficial, que todo mundo saiba que você é minha, que Sofia é minha, que a gente é uma família mesmo. Marina sentiu as lágrimas começando. Sim, disse ela. Sim, eu quero casar com você. De verdade? De verdade. Marcos respirou fundo, como se tivesse estado esperando aquela resposta há meses. Então, a gente conversa com Dona Dolores. A gente marca com o padre da cidade. E a gente faz isso direito. Dolores, quando soube no dia seguinte, sorriu daquele jeito que tinha. Sem frou-frou, direto ao ponto. Já era a hora. Você que arruma os papéis com o padre. Eu que arrumo o vestido com a vizinha. Ela sabe costurar. E Marcos, você que cuida de trazer flores. Flores são importantes em casamento. E assim, com a naturalidade de quem sabe que as coisas precisam ser feitas, Dolores começou a organizar um casamento. Não um casamento de cidade, com convidados e festas que custam fortunas. Um casamento de sítio, um casamento onde as pessoas que importam estão ali e aquilo é suficiente. 2 semanas depois, Marina colocou um vestido branco que a vizinha de Dolores tinha costurado. Um vestido simples, mas feito com cuidado, feito com agulha que passava por pano com precisão. Seus cabelos foram penteados pela tia, que trançou fitas no cabelo da sobrinha. Você está bonita, disse Dolores, e sua voz tinha uma emoção que Marina raramente ouvia. Você está tão bonita que parece que o sofrimento nunca tocou você, mas tocou, e você ficou mais bonita por causa disso. Marcos estava esperando na porta da capela, uma capela pequena, branca, que ficava a 1 hora a cavalo de sítio. Ele estava com uma calça limpa, uma camiseta que tinha sido passada com cuidado e tinha flores na mão, flores que tinha colhido no pomar da tia. Quando viu Marina chegar, Marina com Sofia nos braços, porque a menina era parte dela, era parte da história, algo mudou em seu rosto. Era como se todo o cuidado que ele tinha dado, todo o trabalho, todo o silêncio, finalmente tivesse um lugar para repousar. Dolores estava atrás delas, observando tudo com aqueles olhos que viam além. Quando o padre começou a cerimônia, a tia colocou uma mão em cada ombro de Marina, uma mão que abençoava, que protegia, que dizia: você é minha e você está segura. Vocês aceitam um ao outro como marido e mulher? Perguntou o padre. Aceito, respondeu Marcos sem hesitar. Aceito, respondeu Marina, e sua voz tremia de emoção. E então Marcos colocou um anel simples no dedo de Marina, um anel que ele mesmo tinha mandado fazer, trabalhado em ouro, que vinha de uma moeda velha que Dolores tinha guardado por anos. E Marina colocou um anel igual no dedo dele. Quando se beijaram, aquele beijo que sela uma promessa, Dolores começou a chorar. Não de tristeza, de alegria, de uma alegria tão grande que precisava sair do corpo de alguma forma. Quando saíram da capela, a vizinha que tinha costurado o vestido tinha preparado uma mesa com comida. Aquela comida que é feita com as mãos, que é feita com amor, que sabe exatamente o que o corpo precisa. Havia pão caseiro, havia queijo que Marina mesma tinha feito, havia caldo de galinha, havia um bolo que a vizinha tinha trazido, aquele bolo de fubá que é tradição no interior. E havia Dolores, presidindo aquele pequeno casamento, fazendo os discursos, não discursos compridos, mas palavras certas. Aquele homem ali, disse ela, apontando para Marcos, nunca teve ninguém que o escolhesse. Agora tem. E aquela mulher ali, apontando para Marina, nunca teve quem ficasse, agora tem. E aquela menina, apontando para Sofia que estava no colo de Marina, nunca teve pai que a quisesse, agora tem. Isso é casamento, não é festa, é escolha, é compromisso, é família. Depois da cerimônia, quando voltavam para o sítio,
Marina e Marcos em um cavalo, Dolores em outro, a menina dormindo nos braços da tia. O silêncio era diferente. Era um silêncio que tinha esperança. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, quando Marina estava deitada ao lado de Marcos, agora oficialmente seu marido, ela ouviu Dolores rezando no quarto ao lado. Não rezando alto, mas rezando. Rezando daquele jeito que as mulheres rezam quando estão dizendo obrigado. E Marina entendeu algo naquele momento que ainda não tinha entendido completamente. Que Dolores não tinha salvado ela e Marcos. Tinha sido o oposto. Tinha sido Dolores que estava sozinha, que tinha perdido tudo, que tinha aprendido que viver era um ato de coragem. E tinha sido Marina e Marcos que tinham salvado Dolores, dando-lhe razão para acordar cedo, dando-lhe trabalho que significava, dando-lhe família novamente. Aquilo era recíproco. O cuidado, o amor, a vida. 3 anos. 3 anos tinham passado como água passando pelo rio. Rápido demais para contar, lento demais para não marcar tudo que toca. Marina sabia disso porque conhecia cada marca daqueles 3 anos no seu corpo, na sua alma, nas mãos que agora carregavam calos de trabalho honesto. Sofia tinha 3 anos e meio. Ela corria pelo terreiro com os pés descalços, perseguindo galinhas, rindo aquele riso que parecia ser feito de luz pura. Tinha cabelos pretos como Marcos, mas os olhos de Marina, aqueles olhos que tinham aprendido a confiar de novo. Ela chamava Marcos de papai, naturalmente, como quem não sabia que existia outra possibilidade. E chamava Dolores de vó, com uma ternura que fazia a tia chorar toda vez, discretamente, enquanto mexia no fogão. Mas Sofia não era a única criança no sítio agora. Havia também Lucas, que tinha chegado 1 ano e meio depois de Sofia, aquele filho que Marina e Marcos tinham feito juntos. Aquele filho que tinha nascido num parto muito mais fácil, porque Marina conhecia agora o seu corpo, porque conhecia o cuidado, porque sabia que não estava sozinha. Lucas tinha os olhos claros de Marcos, mas o cabelo castanho de Marina. Tinha 2 anos e era aquele tipo de criança que parecia estar sempre em movimento, sempre explorando, sempre descobrindo, sempre caindo e levantando como se o mundo inteiro fosse seu brinquedo. Dolores, aos 75 anos, tinha encontrado em suas netas, porque tinha netas agora, uma razão para viver que ia além da sobrevivência. Vivia para as gargalhadas daquelas crianças, vivia para ensinar Sofia a coletar ovos, o mesmo ritual que tinha ensinado para Marina. Vivia para mostrar a Lucas como as coisas cresciam, como as plantas precisavam de cuidado, como a vida precisava de trabalho constante, mas era digna de ser vivida. Naquela tarde de outono, aquele outono que pintava o sítio em tons de ouro e marrom, Marina estava na cozinha com Dolores. Elas estavam fazendo broa. Era o trabalho delas agora. Toda semana elas faziam pão, queijo, pamonha. Esses alimentos iam para a cidade ser vendidos, e o dinheiro que ganhavam não era muito, mas era honesto. Era feito pelas próprias mãos. Era dinheiro que alimentava a família sem precisar pedir a ninguém. Você sabe que em alguns meses você vai ter mais um, disse Dolores, observando o ventre de Marina que novamente carregava a vida. Marina colocou a mão sobre a barriga que estava começando a crescer. Sei, a gente planejou. Marcos quer uma menina agora. Ele quer o que Deus quiser, respondeu Dolores com aquele pragmatismo que tinha. Mas uma menina seria bom. Casa precisa de mais mulher. Elas trabalhavam em silêncio, aquele silêncio que tinha se tornado linguagem entre elas. Marina amassava a massa. Dolores organizava tudo o que era necessário. Cada uma conhecia o trabalho da outra tão bem que não precisavam de palavras. Lá fora, no terreiro, Marcos estava com as crianças. Ele as ensinava a trabalhar. Lucas aprendendo a regar as plantas. Sofia aprendendo a colher verduras. Eles não eram tarefas, eram brincadeiras.
Eram jeitos de aprender a amar a terra. De vez em quando, Marina olhava pela janela e via Marcos com as duas crianças, uma em cada mão, ensinando-as sobre as coisas que ele sabia. E seu peito ficava cheio de uma gratidão que transbordava, porque havia sido tão perto de não ter isso. Havia sido tão perto de estar sozinha, em uma cidade grande, sem recursos, sem rede, sem lugar. E agora tinha isto. Tinha trabalho que significava. Tinha filhos que a amavam. Tinha um homem que a escolhia todo dia. E tinha Dolores, aquela mulher que tinha aberto sua porta quando ninguém mais abria. No final da tarde, quando o trabalho do dia tinha sido feito, quando as tarefas se transformavam em rotina e a rotina se transformava em vida, Marcos chamou Marina para ir para a varanda. Sofia e Lucas foram correndo para lá, porque sabiam que era a hora do pôr do sol. Era ritual. Toda tarde, quando o sol começava a descer, Marcos parava o trabalho e chamava toda a família para a varanda, para observar, para estar junto, para lembrar que havia beleza no mundo. Dolores também subiu, lentamente agora, porque seus pés inchavam ao final do dia, porque seu corpo tinha vivido muito e trabalhado demais. Mas subiu porque aquilo era importante, porque aquilo era família. A varanda era simples, tinha algumas cadeiras velhas, tinha o corrimão de madeira que Marcos tinha consertado centenas de vezes, mas dali via-se o sítio inteiro, via-se a plantação de milho que já estava amarelando. Via-se a plantação de mandioca, via-se o curral, via-se a vida acontecendo e havia o pôr do sol. Aquele pôr do sol que era diferente a cada dia, mas que tinha a mesma essência. Aquele momento em que o mundo inteiro parecia estar em pausa, esperando algo. O céu queimava em cores que não tinham nome, laranjas, vermelhos, roxos, rosas, amarelos. As nuvens desenhavam histórias. A luz dourada tornava o mundo inteiro sagrado. Sofia estava ao colo de Marcos. Lucas estava ao colo de Marina. E Dolores estava sentada em sua cadeira, observando tudo aquilo como se estivesse vendo a coisa mais importante que seus olhos já tinham visto. "Olha, papai", disse Sofia apontando para o céu. "Tem desenho?" "Tem sim, filha", respondeu Marcos. "Tem um desenho diferente todo dia. Nunca é o mesmo pôr do sol." "Por que não?" perguntou a menina. "Porque Deus não gosta de repetir. Ele gosta de criar coisa nova, de ser criativo." Marina escutava aquela conversa simples e seu coração inteiro estava ali, naquele momento, porque tinha sido tão perto de não ter isto, de não ter Marcos falando com sua filha sobre Deus, de não ter uma filha, de não ter ninguém. Dolores pegou na mão de Marina. "Você vê aquilo?" perguntou a tia, apontando para o céu que queimava. "Vejo", respondeu Marina. "Aquilo é vida. Aquilo é Deus dizendo que ainda existe beleza, que ainda existe esperança, que ainda existe razão para a gente continuar acordando cedo, trabalhando, cuidando um do outro." Marina apertou a mão de Dolores. "Tia, eu não sei o que eu seria sem você. Você seria forte de qualquer jeito", respondeu Dolores. "Porque você é forte. Eu só abri a porta. Você é que entrou." "Não, tia. Você fez muito mais que abrir a porta. Você me mostrou que existe lugar pra gente. Você me mostrou que existe cuidado. Você me mostrou que existe amor." Dolores respirou fundo e permitiu que as lágrimas caíssem, porque naquele momento, naquela varanda, com aquele pôr do sol, com aquelas crianças ao redor, ela finalmente podia chorar de alegria, sem medo de que ninguém a julgasse. "Você sabe qual é a minha vontade?" disse Dolores. "Minha vontade é que quando eu morrer, e eu vou morrer, porque tudo que vive morre, vocês fiquem aqui. Que vocês continuem com este sítio. Que vocês criem essas crianças aqui. Que vocês saibam que aqui é lugar de gente que ama. Que aqui é lar." "Tia", começou Marina. "Deixa eu terminar. Quando eu morrer, esse lugar é de vocês.
Já combinei com o padre, já falei para o tabelião. Tudo está assinado. Esse sítio é de vocês. Vocês que herdam. Vocês que continuam. Porque vocês fizeram esse lugar vivo novamente. O silêncio que veio depois foi pesado, mas era aquele tipo de silêncio que cicatriza feridas. Marcos apertou o ombro de Dolores. Aquela era sua forma de falar obrigado quando as palavras faltavam. E a tia entendeu, porque aprendeu a entender Marcos há muito tempo, quando o encontrou perdido no mundo e lhe ofereceu trabalho. O pôr do sol continuava. A luz dourada continuava tocando tudo. As crianças, os adultos, a terra, o trabalho de tanto tempo. E naquele momento, Marina entendia finalmente o que tinha vindo procurar quando chegou naquele sítio. Não era segurança, não era abrigo. Era isso, era pertencimento. Era saber que você faz parte de algo, que você importa, que sua vida, que suas mãos, que seu trabalho, que seu coração, tudo aquilo significa alguma coisa. Lucas adormeceu nos braços de Marina. Sofia adormeceu nos braços de Marcos. E Dolores ficou acordada, observando o último fio de luz no horizonte desaparecer, levando consigo aquele dia e trazendo a promessa de outro dia amanhã. Quando finalmente entraram em casa, quando Marcos levou Sofia para o quarto que ela dividia com Lucas, quando Marina ajustou o menino na cama, quando Dolores foi se preparar para descansar, a cozinha estava silenciosa. E foi naquele silêncio que Marina viu tudo claramente. Via o fogão a lenha que tinha aquecido tantos corpos cansados. Via a mesa onde tinham compartilhado tantas refeições. Via o pão feito pelas próprias mãos. Via o queijo que vinha de trabalho honesto. Via tudo aquilo que tinha começado como desespero e se transformado em vida. Marcos apareceu atrás dela, colocando os braços em volta de seu corpo, daquele jeito que tinha aprendido a fazer, daquele jeito que era tanto proteção quanto promessa. "Você está bem?" perguntou ele. "Estou", respondeu Marina. "Estou feliz. É estranho dizer isso em voz alta, mas estou feliz." "Você merecia estar feliz", disse Marcos. "Desde o primeiro dia. Você sempre mereceu." Só de ali, naquela cozinha simples, com o fogão ainda quente, com o cheiro de pão caseiro ainda no ar, Marina finalmente podia dizer que tinha vindo para o lugar certo, que tinha encontrado seu lar. Não porque alguém lhe tinha prometido, mas porque ela mesma, com suas próprias mãos, com seu próprio trabalho, com sua própria disposição de ficar e lutar e amar, tinha construído. Naquela noite, quando deitou ao lado de Marcos, quando sentiu seu corpo quente, sua respiração segura, Marina dormiu sabendo que amanhã ia acordar cedo, que ia descer para a cozinha, que ia trabalhar ao lado de Dolores, que ia ensinar Sofia a fazer pamonha, que ia brincar com Lucas no terreiro, que ia viver. E viver, ela tinha aprendido, era o suficiente, era mais que o suficiente. Epílogo, o silêncio que fica 5 anos depois. Dolores tinha morrido tranquilamente, dormindo, numa madrugada que parecia como qualquer outra. Marina a encontrou quando desceu para começar o dia. A tia, deitada na cama, com o rosto descansado, como quem finalmente tinha conseguido descansar de verdade. Não havia tristeza naquela morte, havia aceitação. Porque Dolores tinha vivido o suficiente para ver tudo que tinha plantado crescer. Tinha visto Marina se transformar em mulher de sítio. Tinha visto Marcos se permitir amar. Tinha visto as crianças crescerem. Tinha visto que o lugar que tinha mantido vivo, aquele sítio, aquela casa, tinha encontrado seus verdadeiros guardiões. Ela podia ir. E quando Marina enterrou a tia no pequeno cemitério da região, ao lado do marido que tinha perdido tantos anos atrás, ela podia sentir que Dolores estava em paz, que aquela mulher forte, aquela mulher que tinha suportado tanto, tinha finalmente encontrado seu repouso. Mas Dolores não desapareceu.
Ficou nos gestos de Marina quando ela cortava lenha. Ficou na forma como ela cuidava das crianças. Ficou na receita de queijo que Marina agora ensinava para Sofia. Aquela receita que vinha de gerações, que vinha da própria Dolores. Ficou no sítio, porque aquele sítio, naquele momento, era a coisa mais viva que Marina conhecia. Tinha 3 filhos agora. Sofia com 8 anos, Lucas com 6 e a pequena Dolores, sim, nomeada em homenagem à avó, com apenas 2 anos. Tinha trabalho que significava. Tinha Marcos, que cada dia amava mais, que cada dia trabalhava mais para que aquele lugar continuasse vivo. E tinha memória. Memória de uma mulher que tinha aberto sua porta quando ninguém mais abria. Memória de um homem silencioso que tinha escolhido ficar. Memória de dias que começavam cedo e terminavam com o pôr do sol observado na varanda, com crianças dormindo nos braços, com gratidão que não cabia nas palavras. Aquela noite, aquela primeira noite sem Dolores, Marina estava sozinha na varanda. Sofia, Lucas e a pequena Dolores estavam dormindo. Marcos tinha ido procurar algo que tinha deixado no curral. E Marina estava ali, observando as estrelas, pensando em Dolores, pensando em como aquela mulher tinha mudado tudo. Uma mão apareceu em seu ombro. Era Marcos. "Você está bem?" perguntou ele, porque tinha aprendido a sempre perguntar. "Estou com saudade", respondeu Marina. "Mas estou bem, porque ela nos deixou tudo pronto. Ela deixou a gente seguro." Marcos sentou ao lado e ficaram ali, em silêncio, que era a forma deles de estar junto. Lá longe, o pôr do sol tinha se transformado em noite. As estrelas queimavam em um céu que parecia infinito. E naquele silêncio, naquela noite, naquela varanda, Marina podia sentir Dolores ainda ali. Não como fantasma, como memória, como presença, como amor que tinha plantado raízes tão profundas que nunca morreria. "Vem", disse Marcos. "Vamos dormir. Amanhã as crianças acordam cedo." Marina se levantou. E quando caminhava em direção à casa, aquela casa que tinha sido de Dolores, que agora era dela, que continuaria sendo de seus filhos, que continuaria sendo de seus filhos, ela sussurrou um obrigado para a tia que tinha aberto a porta, um obrigado para Marcos que tinha escolhido ficar, um obrigado para aquele sítio que tinha se tornado lar, e um obrigado para a vida, essa vida simples, essa vida de trabalho, essa vida de silêncio que carrega tanto amor, que continuava. Fim Marina tinha chegado ao sítio como uma pergunta sem resposta. Tinha chegado como alguém que não sabia mais para onde ir. Mas quando finalmente desceu daquela varanda naquela noite, quando finalmente começou a subir os degraus em direção à cama, em direção ao sono, em direção a um novo dia, ela não era mais uma pergunta. Ela era a resposta. Era a resposta que Dolores tinha procurado por anos. Uma razão para continuar. Era a resposta que Marcos tinha procurado silenciosamente. Alguém para amar sem medo. Era a resposta que aquele sítio tinha procurado. Uma família para ocupá-lo, para trabalhar nele, para amá-lo. E aquele silêncio do interior, aquele silêncio que havia assustado Marina na primeira noite, tinha se transformado em algo diferente. Era um silêncio que respirava, que cuidava, que amava. Era o silêncio de uma família,